AVC, a TV do Correio da Manhã. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, no programa de hoje, eu vou dar continuidade aos casos de crase, quando eu faço crase. Mas antes, eu vou recordar um pouquinho os casos obrigatórios que eu citei no programa da semana passada. Vamos só recordar um pouco. Quando a crase é obrigatória? Antes de locuções ou expressões prepositivas, adverbiais, conjuntivas, que é tipo a medida de, a proporção que, aí eu uso o crase. Antes de palavras femininas que aceitem o artigo a. Não adianta ser o o, porque não vai fazer crase com o. Por quê? Porque a crase é a fusão de dois sons semelhantes. Então, o verbo pede a preposição a e o substantivo pede o artigo a. Então, eu junto os dois a, senão eu tenho que falar assim, fui à feira. Eu vou falar assim? Não. Então, eu junto esses dois sons e uso o acento grave indicativo de crase, que é aquele tortinho para o lado esquerdo. Para o lado direito é o acento agudo. Para o lado esquerdo é o acento grave, que eu uso para indicar que ali houve crase. Então, ali, naquele lugar, tem a preposição a e o artigo a. Então, já citei dois casos de obrigatoriedade. Também, tá certo? Tá. Estou tentando me lembrar aqui que a cabeça já está falhando. E aí eu expliquei isso na semana passada. Também é obrigatório quando eu vou usar a expressão a moda de, mesmo que a palavra moda não apareça. Aí eu dei o exemplo de sapatos a Luís XV. Aí você vai falar, mas Luís é masculino. Sim, mas o sapato é a moda Luís XV. Eu tirei a palavra moda, escondi a palavra moda, mas eu estou me referindo à moda Luís XV. Então, eu vou usar crase. E antes de hora, indicativo de horário. O horário da sessão, o horário que vai acontecer uma aula. Então, antes disso, eu uso crase. Então, são esses casos, 4 casos só obrigatórios. E aí, hoje, eu vou falar dos casos especiais e dos casos opcionais. Fica aí, que vou terminar esse assunto de crase hoje. Mas antes, vamos lembrar a vocês que a TV Correio da Manhã tem transmissão para Petrópolis, Teresópolis, Nova Friburgo, Paraíba do Sul e 3 Rios. Mas se você não tem a TV a cabo, né, você não é assinante da TV a cabo, você pode acompanhar pelas redes sociais, pelo Facebook, pelo Instagram ou pelo YouTube. Aí você acompanha a programação inteira da TV Correio da Manhã. Não é só o meu programa, é toda a programação disponível no Facebook, no Instagram e no YouTube. E se você quiser dar uma sugestão ou fazer alguma crítica relacionada ao meu programa, Rosina de A a Z, você pode enviar um WhatsApp, se identificando, claro, que eu preciso que você se identifique, para o DDD 24 992 95 00 31. Apareceu aí para você o meu telefone do WhatsApp. E aí se identifique, por favor. Então vamos lá, vamos ver quais são os casos especiais de crase. Eles são especiais por uns detalhezinhos pequenos. Vamos lá, eu vou mudar de câmera e vamos assistir. Antes da palavra casa. Se eu me refiro
a própria casa, a minha própria casa, eu vou dizer, cheguei à casa. E não vai ter crase, é sem crase, porque eu cheguei à minha própria casa. Agora, se a casa é determinada, eu vou usar crase. Cheguei à casa da minha filha. Então, da minha filha determinou que casa eu cheguei. Então, vai ser com crase. Eu vou usar crase. Cheguei a casa. Aqui eu tenho o a preposição exigido pelo verbo chegar e tem o artigo a que acompanha o substantivo casa. Cheguei à casa dos meus pais, cheguei à casa da minha filha. Ok? Então, casa está determinada. Agora vamos ver com a palavra terra. Aqui é um pouco mais complicadinho, então eu vou explicar bem devagar. Com a palavra terra, quando a palavra terra significa planeta, né, no caso de planeta, os astronautas voltaram à Terra. Eu vou usar crase, porque esse terra não é significando chão, é o nome do planeta. Então, eu uso crase. Quando a palavra terra está especificada e significa chão firme, solo. Então, pisei em chão firme. Aí está lá, voltou à terra natal. Então, está especificada, natal especifica terra, e é um chão firme, é um solo, é uma região, não é uma metáfora. Então, eu vou usar crase. Ainda com a palavra terra, só que agora é um uso sem crase. Vamos lá. Quando a palavra terra significa terra firme ou chão, mas no sentido de deixar, você está a bordo do navio e você vai à terra, terra firme. Então, aqui é sem crase. O marinheiro pediu autorização para descer à terra. Então, ele saiu do navio e foi para o chão, terra firme. É deixar de estar a bordo. Poderia dizer desembarcar, né? Ele desembarcou. Quando a palavra terra tem o sentido de terra firme, só que ela não recebe o... Aqui é sem crase, só que ela não recebe a crase também por uma questão, não tem a preposição a nem o artigo a. Olha o exemplo. Apesar dos esforços, tudo caiu por terra. Então, você vê, não tem o a preposição, não tem o a artigo antes de terra, eu usei a preposição por. Então, não faz sentido ter crase. Ok? Então, vamos lá. Esse foi o caso especial. Esses dois casos, três, bem dizer, especiais, com a palavra casa e com a palavra terra. Agora, nós vamos ver um casinho que é opcional. Opcional quer dizer, eu posso usar ou posso não usar. As duas formas são consideradas corretas. Então, o caso mais comum é antes de nome próprio feminino. Por quê? Eu posso usar o artigo, como posso não usar artigo. Eu posso falar a Maria ou só Maria. Posso falar a Carla ou só Carla. E aí, eu posso usar, no caso, se eu usar o artigo, eu vou usar a crase. Se eu usar só a preposição, eu não vou usar a crase. Então, vamos ver o exemplo aqui. Contei que éramos próximos a Carla. Próximos a quem? Aqui eu tenho uma preposição exigida pela palavra próximo. Mas eu posso, no primeiro exemplo, tem crase porque eu botei os próximos a Carla. Então, tem a preposição e tem o artigo. O segundo exemplo, contei que éramos próximos a Carla. Aqui esse a é apenas preposição.
Aí vamos ao segundo exemplo. Quem se refere a alguém ou a alguma coisa. Referi-me à minha amiga Joana. Pronto. Referi-me a quem? Minha amiga. E aí eu não tenho a necessidade de usar o a antes do pronome possessivo minha. No primeiro caso eu usei, então eu botei crase. Referi-me a minha amiga Joana. No segundo exemplo, eu não usei, só usei a preposição obrigatória para o verbo referir-se. Então, referi-me a minha amiga Joana. Então, é opcional e as duas formas estão corretas, certo? Aí, de novo, ainda um caso opcional, quando eu uso a preposição até, com o verbo ir ou em outra situação que eu use até. Por quê? Eu já usei uma preposição, não é obrigatório usar mais uma. Então, vamos ao primeiro caso. Fui até a faculdade do meu amigo. Aqui eu usei a preposição até, a preposição a, mais o artigo a. Olha que confusão. Usei tudo isso, podendo dizer, fui até a faculdade. Então, eu usei, no segundo exemplo, fui até, preposição, a faculdade, esse a é artigo que acompanha a faculdade. Então, não precisei de crase, porque a preposição a era desnecessária nesse caso. Ofereci flores a Ana. Ou, aí é o mesmo caso. Quem oferece, oferece alguma coisa, no caso flores, a alguém. Então, eu tenho um a preposição obrigatório. Só que antes de Ana, não é obrigatório usar o artigo. Então, ofereci flores a Ana, que é o segundo exemplo, sem crase, porque eu não precisei botar o artigo, tem só a preposição. Aí fui a Petrópolis. A palavra Petrópolis não admite artigo antes dela. Então, eu só tenho a preposição. Quem vai a algum lugar. É a preposição a. Só que aí eu botei, no segundo exemplo, a palavra cidade. Então, cidade aceita o artigo. Fui à cidade de Petrópolis. Então, aqui no caso, eu juntei o a preposição com o a artigo. E fui à Bahia, com crase. Por quê? Porque Bahia, o nome Bahia, admite o a artigo. Então, eu juntei o a preposição com o a artigo. Então, esses casos aqui, dependendo de como você escreve, você vai usar ou não a crase. Aí, como eu sei que as pessoas têm muita dificuldade em saber quando usa a ou quando usa a com h ou a sem h, eu vou, depois do intervalo, eu vou explicar um pouquinho o uso desse a com h e do a sem h. E vou trazer para vocês as funções do a também. Então, fica aí, é rapidinho, é só 1 minuto. Enquanto isso, você bebe uma água, vai ao banheiro e volta para acompanhar depois do intervalo. Cara, o que a gente tá fazendo, hein? Vamos falar um segundo sobre a gente? Sim, sobre violência contra a mulher, mas mais sobre a gente. Pensa nas mulheres que você conhece, nas mulheres próximas de você. Colegas de trabalho, vizinhas, amigas, as mulheres da tua família. Agora imagina que a cada 8 minutos, uma delas é estuprada. Duro de engolir, né? Mas é o que tá acontecendo no Brasil. Aqui, 7 em cada 10 mulheres já sofreram violência ou assédio no trabalho. E absolutamente todas as mulheres, inclusive as que você pensou, vão sofrer algum tipo de abuso pelo menos uma vez durante a vida. Pesado, né? Mas e aí? O que a gente tá fazendo? Vamos falar sobre a gente. Sobre o jeito que a gente trata as mulheres.
passa a vara, Senta a rola, pega de jeito. Comer, meter, fuder, Aê, garanhão. Pegador. Comedor. Ensinam pra gente que a mulher é uma coisa a ser conquistada, um prêmio, e que você não deve aceitar um não como resposta. Ela não te dá bola, é porque tá se fazendo de difícil. É só pagar um drink que ela tá na tua, irmão. manda ver. Ela tá pedindo. Só um beijo. Um beijinho, pô. Não tem mulher que não dá. Só tem homem que não sabe pegar. Vai lá, pega ela, mostra que é macho. É assustador quando a gente ouve isso fora de contexto, né? Agora imagina o quanto é assustador para elas. Quantas vezes você já ouviu alguém falar assim? Seja na escola, seja no trabalho, seja na balada, até na sua própria casa. Tá errado. Então, vamos falar sobre a gente? Porque a gente pode mudar essa realidade. Não tem que ser desse jeito. A violência contra a mulher não é um problema da mulher. é um problema nosso. É problema meu. É problema meu. É um problema meu. 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 É um problema meu. A responsabilidade é nossa. De volta agora para o segundo bloco. No primeiro, eu terminei os casos de crase, falando dos casos especiais e dos casos opcionais. Se você quiser os casos obrigatórios, você pega o programa da semana passada. Procura lá no YouTube. E agora eu vou explicar para vocês quando eu uso o A sem H e o A com H. Começando então pelo A com H. O A com H, ele é a terceira pessoa do presente do indicativo do verbo haver. Então vamos lá. Eu uso o A com H para indicar o tempo que já se foi, que passou, para trás. E aí eu coloquei o exemplo aqui para você comparar. Ele chegou há poucos minutos, A com H. E aí eu vou dar um exemplo que as pessoas também erram nisso. Chegarei daqui a pouco. Esse A é sem H. Por quê? Porque ele está indicando tempo futuro e é uma preposição. Tá? De novo, um exemplo com A com H. Há anos não vou a Natal. Ou seja, faz muito tempo que eu não vou a Natal. E é verdade. Faz muito tempo mesmo. A empresa foi fundada há 30 anos, então o tempo já passou 30 anos de fundação da igreja, da empresa. Então é A com H, que é para indicar que esse tempo já foi, já passou. E aí, nesse caso, esse verbo haver, ele é chamado impessoal. Por quê? Não existe um sujeito para atribuir a ação. Ai, como assim, professora? Complicou. Quem é a pessoa que faz o tempo passar? Que pessoa é essa? São as pessoas do discurso. O eu, o tu, o ele, o nós, o vós e o eles. Eu não posso atribuir nem ao eu, nem ao tu, nem a ele a ação de passar o tempo. É um fenômeno natural. Então, indicando o tempo que passou, esse verbo haver, ele vai ser sempre flexionado na terceira pessoa do singular. Não importa se vai ser no presente, no passado ou no futuro. Será sempre terceira pessoa do singular, porque é impessoal. Eu não posso atribuir a ação a uma das pessoas do discurso. Aí vamos continuar. Aí agora eu vou falar do verbo haver com sentido de existir, acontecer e ocorrer. Então, vou dar exemplos. Aqui também ele é impessoal. Há muitos acidentes nessa esquina. Aqui existe, ou então acontecem muitos acidentes nessa esquina.
Ali há um ótimo restaurante. Ali existe um ótimo restaurante. Há vários problemas no servidor. Existem ou ocorrem vários problemas no servidor. Na praça há muitos eventos. Na praça acontecem muitos eventos ou ocorrem muitos eventos culturais. Então, nesse sentido, também é impessoal. Sempre terceira pessoa do singular. Eu botei no presente, mas poderia ter falado no passado. Houve, jamais houveram, como muitos repórteres gostam de falar. Houveram muitos acidentes, pelo amor de Deus, não. Ou haverão muitos problemas? Não, no futuro também não. É sempre no singular. Há, houve ou haverá. Sempre no singular. Aí vamos agora ver as funções do A, daquele Azinho sem H. Vamos ver as funções. O A é a primeira letra do alfabeto. A, B, C, D. Eu começo com o A. Então, isso é uma função. Primeira letra do alfabeto. Ele pode ser um artigo definido feminino. Jamais masculino, mas feminino. Ele pode, né, a bola, a casa, a janela, a porta. Ele é um pronome pessoal oblíquo. Ele vai substituir o pronome reto, ela. Beijou-a no rosto. Eu não vou falar beijou ela no rosto. Não. Beijou-a, esse azinho substituiu ela no rosto. Pode ser a preposição que acompanha vários verbos, como chegar, referir. Então, chegou a chorar de rir. Quem chega, chega a algum lugar e não em. Pronome demonstrativo, substituindo o aquela. Já falei que ele pode ser preposição, então eu dei a frase. Refiro-me a, que é a preposição a, mais o demonstrativo aquela, mais próxima da porta. E também aqui poderia, refiro àquela moça mais próxima da porta. E aí eu trouxe para vocês, porque eu acho que muita gente não se lembra disso, o verbo haver, ele pode ter vários significados. Inclusive, ele era muito usado para indicar o que a pessoa tem, os pertences de alguém, né? Então, são os... imagina que você guardou dentro de uma caixa aquelas suas coisas que você possuía na sua mesa de trabalho. Quando você for sair daquela empresa, você vai carregar essa caixa, essa bolsa com os seus haveres, com os seus pertences. Então, o verbo haver também foi muito usado no sentido de ter, de indicar os pertences de alguém, são os seus haveres. E aí eu montei um quadrinho com o sentido do verbo e um exemplo significando o uso daquele verbo, tá? Com o sentido de existir, a jovens bem orientados. No sentido de acontecer, houve, botei no passado, casos difíceis de resolver. No sentido de decorrer, que é o tempo que passou, há meses não viajo. No sentido de realizar, houve muitas festas, ou então acontecer. Tá? Auxiliar, livros hão de ser distribuídos. Aqui o verbo haver está como auxiliar do verbo ser. Os livros hão de ser distribuídos. Então, vamos lá. Outro quadrinho com novos sentidos. São os aspectos, que são os sentidos que o verbo haver pode ter. Então, vamos lá. Conseguir, obter, alcançar e adquirir. Os alunos
houveram autorização especial, ou seja, os alunos adquiriram autorização especial. Os alunos conseguiram a autorização especial. Os alunos obtiveram a autorização especial. Os alunos alcançaram a autorização especial. Então, aqui ele é flexionado. Portar-se, no sentido de comportar-se, tá? Eles houveram-se com respeito. Você vai encontrar esses termos na literatura de 1800, em Machado de Assis. Você encontra muito essas expressões. Machado de Assis, final do século XIX, início do século XX. Então, eles houveram-se com respeito, eles se comportaram com respeito. No sentido de ajustar, de entender-se, de prestar conta mesmo, tá? Eles, os culpados, se haverão com a justiça, ou seja, vão prestar contas à justiça. No sentido de ser possível, não havia convencê-la de sair. Então, não era possível convencê-la de sair. Então, você observe que existem vários sentidos para o uso do verbo haver. E aí eu trouxe também um quadrinho com algumas expressões que nós usamos com o verbo haver. E aí, muitas dessas expressões são comumente usadas nos textos jurídicos. E aí muita gente fica pensando, mas o que significa isso? Então, eu trouxe para vocês a expressão e um exemplo para você entender o significado deles. Então, eu tenho a expressão houve por bem, que significa dignar-se, resolver. Então, diante das provas do crime, o juiz houve por bem adiar a sessão. Ele adiou porque chegaram novas provas. O promotor trouxe novas provas. Porque quem apresenta provas durante um julgamento não é o juiz. Quem apresenta é o promotor ou o advogado de defesa. Ou é a defesa ou é a acusação. Então, diante de novas provas, houve por bem adiar a sessão. Precisar, no sentido de necessitar, a mister, a cópia do diploma. Ou seja, é necessário a cópia do diploma. É preciso a cópia do diploma. Então, eu posso dizer a mister. No sentido de seja feliz, seja abençoado. Bem-haja aquele de bom coração. Ou, estou dizendo, seja abençoado aquele de bom coração. E a mais famosa é o haja vista, que significa veja, ver. Veja bem, haja vista a sentença anterior. Então, você está julgando aquela, quer ver se está certo, consulte a anterior. Ela serve de parâmetro. Haja vista a sentença anterior. E aí, com os sentidos do verbo haver e algumas expressões, eu finalizo aqui o programa de hoje e aguardo a sua audiência com gratidão para a semana que vem. Até lá! TVC, a TV do Correio da Manhã.